Boa noite. Vamos começar mais uma live com o Dr. Eric. Boa noite. Noite. E aí, doutor Marcelo, tudo Tudo em paz? bom? Tudo em paz? Tudo ótimo. Hum, Vamos lá conversar um pouquinho aí da dificuldade de emagrecer, Isso. de manter os resultados. Uhum. Hoje a gente vai ter uma discussão bem interessante com o Dr. Eric, que é uma referência em emagrecimento, em nutrologia, e a gente vai fazer esse vínculo com a questão da saúde mental. Eu fiz a minha especialização em psiquiatria, em psicofarmacologia. Se quiser compartilhar um pouquinho, Eric, das tuas formações. Fiz algumas especializações também em nutrologia. Ao todo são 7 pós-graduações na área de tratamento da obesidade, nutrologia, longevidade saudável, ortomolecular. Enfim, toda essa gama de medicina integrativa que envolve também o tratamento da obesidade. Então hoje a gente vai ter algumas perguntas que vou direcionar para o Eric, e aí a gente vai comentando em cima dessas perguntas. Mas é importante também que vocês aproveitem essa oportunidade para as dúvidas que surgirem e colocando aqui no chat para que a gente vai respondendo à medida que for surgindo também. Isso. Vamos lá. Então, Eric, a primeira pergunta sobre Eric, na sua experiência, por que que tantas pessoas conseguem emagrecer, mas têm dificuldade de manter o resultado a longo prazo? É, muitas pessoas elas iniciam o processo de emagrecimento com muita motivação, né, para emagrecer, e aí muitas vezes conseguem encontrar um profissional que vai ajudar, que vai acompanhar, vai fazer uso de medicação, porém não dão continuidade no tratamento também. E aí falta também a questão de disciplina e de entender que a obesidade ela não é uma doença aguda, mas sim uma doença crônica, né? A OMS ela hoje classifica a obesidade como uma doença crônica. E quando a gente não está tratando essa doença, igual tá a hipertensão, se você não está tratando aquela doença, você acaba tendo um reganho do peso também. É, e aí é interessante aqui, Marcelo, que eu sempre falo muito para os pacientes que esse tratamento da doença não quer dizer que necessariamente seja com medicação, mas principalmente com mudança de estilo de vida e algumas vezes sim com o uso de medicamentos para ajudar na manutenção desse peso. Mas eu acredito, respondendo aí a pergunta, no início a motivação vem, é mais fácil, mas depois o que vale mais em longo prazo vai ser a disciplina de manter o processo. A gente sabe que a motivação ela é passageira, né? E aí Isso, a disciplina ela é importante no sentido de você começar a mudar de pequenos hábitos, né? Porque não precisa mudar tudo de uma vez. Um hábito de cada vez você vai adicionando na sua rotina, né? E aí quando você vai ver, você já está com uma rotina completamente mudada, né? Sem precisar exatamente, ser uma mudança brusca. exatamente. Alguns exemplos, por exemplo, de mudança dentro da rotina e mudança que facilita ali dentro do dia, né? Atividade física, por exemplo. É, é muito difícil a pessoa conseguir iniciar uma atividade física e manter uma constância na atividade física se ela não tem aquela rotina bem traçada dentro da logística dela do dia a dia. Por isso que uma dica que eu dou para os pacientes é: coloca ali sempre uma obrigação antes de ir para atividade física. Então você vai deixar o filho e depois já vai direto para academia, ou você sai direto do trabalho para ir para academia ou para o CrossFit, enfim, para atividade física que você quer fazer, porque isso daí já ajuda a criar esse hábito novo.
né? A criação de um hábito novo não é tão fácil, ela requer sim uma Sim. energia a mais, porém depois que esse hábito já está criado, é mais fácil de manter, né? Eu até oriento também, assim, que comece a atividade física, mesmo que não seja já numa academia, algo nesse sentido. Comece com uma caminhada. Você não tem um tempo de nada. Comece com 10 minutos, 20 minutos, 30 Sim, minutos por dia durante uma semana, já vai ser um resultado benéfico, né? Até em redução de risco cardiovascular, tudo. de outros problemas também. Tem que se colocar em movimento. Eu brinco aqui com alguns pacientes que estão sedentários e nunca fizeram nada. Eu digo, rapaz, se você estiver pelo menos jogando pedra na lua, faça o que for, qualquer coisa que já está valendo. Para quem está parado, qualquer coisa, se colocar em movimento, já Uhum, vai, já vai estar ajudando a melhorar a saúde, e diminuir todos os riscos cardiovascular, câncer, melhora a motivação, melhora o humor, enfim, né? Uma série de fatores que a gente sabe que a atividade física é o melhor e mais barato remédio que existe no mundo. uhum. Então vamos aqui para a segunda pergunta. Como os fatores emocionais, como ansiedade, estresse e a própria compulsão atrapalham no processo de emagrecimento? Uhum. Esse daí é um outro fator muito importante. A gente sabe hoje que mais de 50% das pessoas que têm uma obesidade, grau 2, grau 3, elas também têm um, um fator ali de compulsão alimentar, que quando ele não é tratado, e aí, tanto de maneira farmacológica, com tratamento medicamentoso, mas também com terapia comportamental, avaliação, muitas vezes até psicoterápica também, super importante. É, pode não estar ali tratando, se ele não for tratado em relação à compulsão alimentar, não vai estar tratando a causa do problema da obesidade dele, né? Então, é um fator que é fundamental que seja tratado, que seja identificado em primeiro lugar e que seja tratado também da maneira correta, né? Tem hoje inúmeros medicamentos aí que são indicados nesses casos, como, por exemplo, a lisdexanfetamina, né, que é o Venvance, é, usado para o tratamento do transtorno de compulsão alimentar, mas também para o déficit de atenção e hiperatividade. Uhum. Outros medicamentos também, mas é super importante entender qual é o gatilho ali, qual é a raiz daquele problema, né, para que a pessoa realmente consiga mudar, virar a chave e tratar realmente a raiz do problema, que é o mais importante. É. A gente sabe que a compulsão ela não é algo somente comportamental, ela tem uma Um origem fator, biológica muito forte, né? A sim, gente tem as vias dopaminérgicas que atuam nos vícios, né? Vícios de drogas ilícitas, de sim. vício de jogos, né? E a Uhum, compulsão alimentar, a gente sabe que ela tem um- uma via muito parecida, né? Eles agem pelas vias dopaminérgicas também. Então, é como se fosse semelhante a um vício de uma droga, um vício de um jogo. sim. Tudo está associado com o nosso sistema de recompensa, né? Exatamente. E aí as vias dopaminérgicas, principalmente aí, tem até um livro que é interessante, que é Nação Dopamina, que ele fala Isso. bastante sobre isso, é, e que hoje nós estamos muito, muito, muito associados aí com o sistema de recompensa. Tanto que eu sempre falo aqui para os pacientes, né, assim, em relação a uma cirurgia bariátrica, geralmente é aquela pessoa que tem uma obesidade, ela tem um sistema de recompensa ativado em uma comida, numa alimentação. Mas fez a cirurgia bariátrica, muitas vezes ela desvia esse sistema de recompensa. Então ele passa a buscar o prazer, passa a buscar a dopamina em outras coisas. Muitas vezes vai para compras,
vai para o álcool, vai para o sexo, enfim, Uhum. são outras recompensas que ele encontra ali. Por isso que é muito importante também, se o paciente fez uma cirurgia, ele deve ser muito bem acompanhado, pré e pós-cirúrgico, para Uhum. não ter esses problemas aí, principalmente pós-cirúrgico. Muitas vezes a obesidade ela também está associada a outros transtornos mentais, né? Como a própria bipolaridade, a pessoa tem episódios maiores de compulsão alimentar. Uhum, E a gente vê também hoje na fronteira da medicina a questão da neuroinflamação, que ela está muito próxima, né, dentre essas duas áreas. E a gente, com a neuroinflamação, acontece é, um prejuízo do controle dos impulsos, né? A gente uhum, sabe que os pacientes que têm uma tendência maior a ter depressão e a ter bipolaridade também estão expostos a uma maior inflamação uhum, do sistema nervoso, né? uhum. Uhum. E aí, vamos seguindo aqui para. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, pode ir colocando aqui nos comentários que a gente vai respondendo à medida que for surgindo, tá certo? Isso. Vou começar aqui. Vamos aqui para a terceira pergunta. Do ponto de vista hormonal, quais são as alterações mais comuns que dificultam a manutenção dos resultados? Hoje mesmo eu até fiz um vídeo sobre isso. Um hormônio super importante para o homem, por exemplo, a testosterona, né? E a gente sabe que a obesidade, ela leva a uma condição chamada de síndrome MOSH. A síndrome MOSH é a síndrome do hipogonadismo, ou seja, deficiência de testosterona secundário à obesidade. Uhum. Então, eu até mostrei hoje a bioimpedância de um paciente que ele chegou aqui em maio e ele tinha uma testosterona baixa, uma deficiência de testosterona, em torno ali de 250, 270 a testosterona dele, apesar de ter menos de 30 anos de idade. Né? O normal de testosterona para esse paciente seria aí em torno de 700, 800, 900, mas ele tinha uma deficiência de testosterona e a testosterona ela ajuda no ganho de massa muscular, ajuda a diminuir a gordura abdominal, melhora a energia, melhora a disposição, para a pessoa ter mais vontade de ir para a academia, até dentre outros fatores, inúmeros fatores que esse hormônio super importante para o homem melhora, tem de benefícios na saúde. E aí é interessante que com a perda de peso desse paciente, a gente também ajudou a estimular o eixo dele com alguns suplementos, com medicação, restaurando aí a testosterona dele, ajudando a ganhar massa muscular, ajudando a melhorar os níveis de testosterona, que melhorou, né, também os níveis de energia desse paciente. Então, um dos hormônios que seriam o mais importantes, acredito que principalmente para o homem, né, a testosterona. Agora, a gente tem os hormônios da tireoide, também, que são fundamentais, né? Ser avaliado, TSH, T4 livre, é, T3 livre em alguns casos também, quando não tem uma resposta do tratamento com o T4, que um hipotireoidismo pode sim levar aí a um aumento ali do peso discreto, mas principalmente relacionado à retenção de líquido. Então, esses dois hormônios seriam mais importantes. A gente vem para outros hormônios também, como a insulina, por exemplo. Insulina, a alta é um hormônio importante. A insulina e a resistência à insulina, que também, se não for avaliado esse hormônio nos exames, pode ter uma dificuldade muito grande de perder peso. Às vezes a pessoa quer fazer, quer perder, começa ali uma dieta, mas tem uma resistência à insulina, tem alterações hormonais que impedem que ela prossiga e que facilite essa perda de peso. Uhum. A gente tem essa questão da resistência à insulina, né? Que ela é muito importante. E às vezes, até a questão do sono, né? Você dormir uma quantidade menor de tempo pode Sim. influenciar em aumentar a resistência à insulina. E aí isso Uhum. contribui para distúrbios alimentares, manutenção do peso, né? Com certeza. Isso é muito Uhum. importante. A Ana Cláudia perguntou aqui: minha filha fez uso de risperidona e ficou obesa.
Queria saber por quanto tempo o efeito da risperidona fica na pessoa. Esse daí é um excelente assunto, né? Que são, quais são as causas da obesidade? Tem muitas vezes que vem através de uso de medicamentos, que por vezes são importantes, são muito importantes para controlar ali o estado de humor daquela pessoa, mas alguns podem ter alguns efeitos colaterais de ganho de peso, né? É importante, assim, como psiquiatra, né, você, Marcelo, identificar sempre isso, se o paciente está tendo ganho de peso, se está incomodando ele, quanto que ele ganhou de peso nos últimos meses com a medicação, para tentar mudar, enfim, avaliar, né, qual é o medicamento que seria possível. Mas É, existem alguns, a risperidona pode falar um pouquinho mais aí, mas também tem um ganhozinho de peso em relação, aumenta um pouco ali o apetite. ela pode realmente é, interferir, né, aumentando o apetite. E aí a questão é que quando a medicação vai cessar, você não vai continuar com esse aumento do apetite, essa disfunção metabólica. Mas o que continua é a obesidade, né? Então, se a retirada da medicação não vier também com mudança de hábitos, você não mudar a forma como você estava se alimentando, isso vai prejudicar a volta à normalidade em relação ao peso adequado, né? É, tem alguns pacientes, por exemplo, que usam e precisam usar e tem que continuar usando o medicamento porque estabilizou, e aí eu digo que é como se fosse um cabo de guerra. Tem de um lado ali o cabo de guerra tá levando para aumento de peso, e a gente tem que usar algum outro medicamento que não interfira nessa via que está estabilizando o humor dele, mas para ajudar ele a ter uma perda de peso, ou então pelo menos equilibrar, né, para não ter ali um medicamento, às vezes dois medicamentos que estão puxando para o ganho de peso, a gente usar outro para equilibrar essa parte. Como, por exemplo, os análogos intestinais, que não vão interferir, né, a nível de sistema nervoso central. A gente sabe que as medicações, né, elas ajudam na faixa adequada, pelo tempo adequado, né? Então a diferença eu sempre digo que a diferença do remédio para o veneno é a dose, né? Então, Exato. se não fosse necessário assim, esse cuidado de monitoramento individualizado, de acordo com o paciente, nem precisava do médico, né? A Verdade, gente está exatamente. justamente para poder ajudar aquela pessoa a fazer um tratamento individualizado, para que consiga dar o tratamento adequado, pelo tempo adequado, Uhum, pesando custo-benefício, né? Para aquele uhum, paciente. exatamente. Seguindo aqui para a quarta pergunta. Muitos pacientes começam empolgados, né? E depois perdem a motivação. Como você orienta seus pacientes a manter a constância e a disciplina? É, voltando ao que a gente iniciou aqui falando, né? Em relação à motivação e à disciplina. É, a disciplina, existem fatores que podem ajudar com que a pessoa consiga manter esses resultados, né? Então, um fator que é muito importante é ter um engajamento social. Quando você Eu vejo uma diferença enorme quando a pessoa vem sozinha, que não traz o esposo ou a esposa, e aí começa um tratamento sozinho. Às vezes o esposo nem quer que emagreça. É muito difícil dessa pessoa conseguir manter em longo prazo, porque ela vai tentar comer uma salada com frango e a outra pessoa está pedindo uma pizza aqui do lado, ela sentindo o cheiro. Então, assim, é inviável. O social, ele é muito importante. O contágio social é muito importante. Muitas vezes, numa mudança de estilo de vida, não é uma questão de dieta, é uma questão de mudança de estilo de vida. Na mudança de estilo de vida, muitas vezes vão mudar até alguns amigos ou amigas também, porque é, que antes marcavam para ir para pizzaria, enfim, para beber, acaba marcando aí, criando novos amigos para ir correr, para ir para academia, para fazer atividades que são mais saudáveis, né? Ou então você chama os amigos juntos para mudar de vida também, para mudar de estilo de vida.
quando o processo ele acontece com o casal, a mudança ela é muito maior, porque muda a casa, né? Muda a rotina familiar e muitas vezes respinga também nos filhos. Os filhos começam a perder peso porque os pais perderam peso. Então, um dos pontos mais importantes que eu acredito na manutenção, na disciplina, na manutenção dos resultados, é ter aí essa ajuda social. Não adianta você se confiar que você vai ser ali, vai conseguir resistir indo para locais que te ajudam a aumentar ali muito a quantidade, a ingestão de calorias que você come, vai para um rodízio, por exemplo, vai para um rodízio toda semana, 2 vezes na semana e acredita que não vai comer. Não existe isso, né? Outro ponto é que é um acompanhamento. O acompanhamento médico ele é exatamente para isso, para ajudar na manutenção dos resultados. Tem muitos pacientes que a gente vem aqui na clínica e faz a bioimpedância ali a cada 2 semanas, toda semana, às vezes cada 3 semanas, quando está numa manutenção, às vezes a cada um mês. E isso ajuda muito. Tem trabalhos mostrando que só em a pessoa está sendo acompanhada, só em a pessoa estar é, olhando para o peso dela, é uma coisa que eu recomendo para os meus pacientes, recomendo aqui para vocês, checar o peso. Olhar o peso na balança, ele é importante. Por quê? Porque as mudanças visuais a gente não consegue ver uma mudança significativa de um dia para o outro, ou de uma semana para o outro, porque o nosso visual ele vai se acomodando. Então você vai ali aumentando 1 quilo, 2 quilos, você não consegue perceber isso. Mas quando você vê na balança, e até tem um estudo que é interessante, que ele comparou 3 grupos. Um grupo ele não olhava o peso, eram pessoas que tinham perdido muito peso, e eles iam passar um ano sem olhar o peso na balança. O segundo grupo, eles mediam o peso e colocavam no aplicativo. E o terceiro grupo, eles mediam o peso também todo dia e colocavam, eles anotavam num caderno. E o interessante foi, os grupos que mediram o peso todos os dias, é como se eles estivessem usando um remédio. Era uma diferença enorme, em torno de 4 quilos dos que não olharam o peso. Então, isso aí, inconscientemente, a pessoa se autorregulava, porque ela estava, opa, estou engordando. Mas aí o mais interessante foi que as pessoas que anotaram também no caderno foram as que conseguiram manter melhor. Porque além de ela ver, ela está ali tendo ela está realmente escrevendo ali qual é o peso e aquilo ali fica ainda mais na mente. Então, é, eu dou essa dica também, que é muito importante. Avalie o seu peso. E aí, geralmente, quando entra numa manutenção, esse aqui é o seu peso máximo, não pode passar disso. Se passar disso daqui, a gente tem que ligar o sinal de alerta e procurar já avaliar os exames, avaliar o que fazer, mudar a estratégia para não aumentar o peso. Eu acho interessante também essa questão do comportamental de grupos, né, como você tinha falado, porque quando a gente vê que os pacientes que vão fazer atividade física individual, a academia propriamente, e os que vão fazer atividade física coletiva, quando é com mais de uma pessoa que vai fazer junto, Uhum, os que estão no grupo com outras pessoas, eles têm uma tendência a manter na atividade física por mais tempo. uhum, Porque é com aquela questão da motivação. Às vezes você não está motivado, mas a pessoa que está indo para a academia com você, todo dia está mais motivado. Um dia você chama, no outro dia ele chama você. exatamente. Aí isso é importante para a questão dos hábitos a longo prazo, né? Com certeza. Que é o que vai fazer a maior diferença, né? A maior diferença é a mudança de hábitos, a melhora do estilo de vida, em longo prazo é o mais importante. Vamos aqui para a quinta pergunta. Quinta pergunta. Na sua visão, quando é importante integrar o tratamento nutricional com acompanhamento psiquiátrico? Na grande maioria das vezes, vai ser necessário, quando o paciente já usa, né, já vem de um tratamento, transtorno de ansiedade, uma compulsão alimentar, uma depressão, enfim,
vai ser necessário sim estar ajustando isso daí para até como a gente falou, né? Alguns medicamentos podem fazer com que ele ganhe peso. Outros já podem não interferir, não ter um aumento do peso. Outros podem ajudar a perder peso. Então, identificar quais são esses medicamentos, ajustar, né? Como você falou, a dose, né? A regular isso daí é super importante para que o paciente tenha um sucesso no tratamento da obesidade, consiga perder peso, mas também, ainda mais importante, manter o peso perdido. Então é isso aí. É sempre buscar ter os hábitos saudáveis, né? Atividade Uhum, física, ter um sono regular, a terapia quando for necessário e, em alguns casos, o acompanhamento psiquiátrico, né? Aqueles pacientes que já com as mudanças comportamentais, às vezes ainda não foi o suficiente, a gente sabe que nos casos mais moderados a graves precisa realmente ter um acompanhamento. uhum. Queria agradecer pela participação, da Ana Cláudia também, que fez uma pergunta aqui para a gente. E para quem quiser marcar uma consulta contigo, Eric, como é que faz? Só entrar aí no link da bio aí, falar com a nossa equipe, que consegue chegar até nós aí. Começar 2026 com tudo, né? É isso aí. Bom, os meus atendimentos são no Rio Mar Fortaleza, na Clínica Espaço. Quem quiser agendar a consulta também, é só entrar em contato pelo link na bio. Agradecer a participação de todos nessa sequência de lives. Hoje a gente está encerrando a última live do ano e aí, no próximo ano vão surgir novas oportunidades. Isso aí. Boa noite, boa noite, boa noite, Boa Marcelo. noite. Agradeço a oportunidade aqui. Um abraço, tamo junto. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, Tudo tchau. bom. Tchau, tchau. Boa noite.